gente querida do YouTube. Nós estamos também agora entrando. Sejam muito bem-vindos aí. Nós logo já vamos começar, viu? Queridos, Deus abençoe muito vocês esta noite. Nós estamos reunidos aqui para mais uma live. Aguardamos no Senhor por um tempo muito especial de edificação, de comunhão no Espírito de Deus. Hoje eu quero agradecer também aqui a presença do Johnny, que está me ajudando aqui como meu assessor aqui nos equipamentos. É uma grande bênção, seja bem-vindo aqui com a gente. E também louvar ao Senhor por esse final de semana que eu tive lá em Recife. Foi um final de semana muito bacana. Eu queria saudar aqui de maneira especial a Samara, né, que ela esperava que eu fosse fazer uma saudação para ela. Foi uma grande bênção poder conhecer a Samara um pouco mais lá em Recife, ela e o Everton, e aquela igreja tão bacana que Deus está operando maravilhas lá, né? Nós voltamos hoje ao meio-dia e foi muito legal estar esse fim de semana lá com eles. Hoje, queridos irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês uma palavra que diz respeito àquilo que a Bíblia chama de comunhão. Eu queria interpretar essa palavra comunhão num sentido um pouco mais genérico para partilhar essa palavra a partir da Bíblia, no sentido de relacionamento. Normalmente, quando a gente fala de comunhão a partir da Escritura, né, a gente imagina, a gente pensa apenas no sentido positivo. Que comunhão é uma coisa boa, que Deus proporciona entre Ele e nós uns com os outros. Mas eu hoje queria partilhar com você alguns princípios de comunhão que têm a ver também com alguns aspectos negativos, com alguns aspectos que a Bíblia não aprova, que são condenáveis pela Escritura, e que eu iria chamar, a título didático, assim, de facilitar a minha mensagem, eu chamar de comunhão também. Então eu queria expressar para vocês essa noite 5 princípios de comunhão, 5 princípios de relacionamentos, que alguns são positivos, alguns são incentivados, alguns são ensinados pela palavra de Deus, e outros são exortados, outros são repreendidos, outros são proibidos, outros devem ser evitados. Eu queria partilhar isso hoje à noite com você, mas antes, gostaria de ter uma palavra de oração. Nós queremos invocar o nome do Senhor juntos. Querido e amado Pai, esta noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome, agradecemos pela oportunidade de termos comunhão na Tua palavra e agradecemos que o Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a experimentar as mais diversas dimensões da comunhão que estão ensinados na Tua Escritura, na Tua palavra. Nós agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a experiência da comunhão, ela é algo tremendo na palavra de Deus. Ela expressa muito daquilo que Deus é e daquilo que Ele deseja para a nossa vida. Mas ela também pode experimentar outras realidades que não aquelas que Deus deseja para nós. Nós queremos partilhar esses 5 princípios sobre comunhão que a palavra de Deus expressa para a gente. A gente quer crescer nesse sentido. A comunhão, o relacionamento profundo que Deus estabeleceu para nós na Escritura, ele é para ser desenvolvido, ele é para ser caracterizado como uma coisa maravilhosa dada da parte de Deus e que reflete a pessoa dele, no relacionamento que ele mesmo tem com o seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, e que eles querem ter conosco, a pessoa da Trindade quer ter com a gente. Eu queria partilhar com você alguns desses princípios que aparecem na Escritura. Está bem? Se você vai anotar ou alguém anota, né? O Wesley costuma sempre colocar aí nas anotações esses princípios. Eu queria, então, partilhar um por um com vocês aqui. São 5 que eu queria trazer. Tá? O primeiro deles, irmãos, eu queria expressar nesse sentido, a comunhão como ambiente de desgraça. A comunhão como ambiente de desgraça. O que é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, no versículo 6, 14, ela diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão da luz com as trevas? E ainda em 1 Coríntios 5:11 diz assim: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. A Escritura nos adverte, irmãos, dizendo que há um determinado ambiente de comunhão que pode funcionar para nós como se fosse algo do avesso, ou ao contrário, que em vez de trazer graça para a nossa vida, traz desgraça. E não apenas para nós, mas para as pessoas, de modo geral, nos seus relacionamentos na igreja, elas podem experimentar esse ambiente invertido, esse ambiente desagradável, esse ambiente que não traz qualidade de relacionamento para as nossas vidas. E esse que eu acabei de mencionar diz respeito, em primeiro lugar, aos nossos relacionamentos com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que nós não podemos ter relacionamento de comunhão profunda, como a Bíblia ensina, de relacionamento de coração aberto, de render-se um ao outro em relacionamento. A Bíblia ensina que nós não devemos e não podemos ter esse tipo de comunhão com as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Porque a Escritura diz que não há sociedade entre essas duas dimensões de relacionamento, né? Então, aqui na palavra de 2 Coríntios 6,14 está dito, inclusive, até mesmo a dificuldade que a gente tem de fazer negócios, né? de fazer parcerias em termos comerciais, parcerias em termos de vida em comum, com pessoas que não têm os mesmos valores, que não compartilham das mesmas experiências que nós compartilhamos, né? É muito comum aquele exemplo daquela irmã, né, que vai compartilhar a sua vida com a vizinha porque está passando dificuldades com seu marido, e a sua vizinha incrédula aproveita-se do fato dela abrir o coração para ela e acaba seduzindo seu marido, explorando aquelas dificuldades de relacionamento que estavam havendo entre eles, né? E há muitos irmãos e irmãs na igreja que precisam ser exortados a não abrirem as suas vidas com pessoas que não têm maturidade, que não têm experiência espiritual, que não são verdadeiros irmãos na fé. A gente não deve, não pode, não precisa abrir a nossa vida em comunhão com essas pessoas. Esse tipo de comunhão é uma comunhão que gera desgraça. A graça de Deus acaba se apartando da nossa vida por esse tipo de atitude inconveniente que nós eventualmente possamos ter com pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Isto não quer dizer que nós não devamos ter amizade, ter um bom relacionamento, ser amigos para ganhá-los para Jesus. Certamente que todos nós devemos fazer isso. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9, né? Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Ele mesmo diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Então, a importância que a palavra de Deus dá para a comunhão é tão grande que nós devemos saber o limite do relacionamento com pessoas que não conhecem a Jesus, quais os limites que nós devemos estabelecer. Um outro princípio que a Escritura que estabelece como um princípio de desgraça para nós, e esse é mais sutil e exige um discernimento maior, é o fato de nós sabermos que não devemos nos associar, abrir o coração, andar juntos, fazer parcerias espirituais com pessoas que, dizendo-se irmão, diz o apóstolo Paulo, tiveram uma vida impura, sofreram ser uma pessoa avarenta, ser uma pessoa idólatra em todas as áreas da sua vida, uma pessoa maldizente, fofoqueira, pessoa beberrona, até mesmo roubador. A Bíblia chega a dizer que com pessoas desse tipo, que mesmo dizendo-se irmãos na fé, a gente não deve nem mesmo sentar para comer, né? Então, nós devemos ser muito, muito criteriosos. A comunhão cristã é algo tão precioso que nós temos com o Senhor Jesus, que nós não devemos desperdiçá-la e nem colocá-la em xeque
com relacionamentos que não são saudáveis para nós, com relacionamentos que trazem problemas para o nosso futuro, para os nossos relacionamentos, até mesmo para os projetos e para os propósitos que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida como cristãos, irmãos, é tão preciosa, que a Escritura diz que nós devemos ser zelosos com esse tipo de comportamento com as pessoas de fora da igreja, para não virmos a tropeçar e nem fazermos outras pessoas tropeçarem. Um segundo problema que diz respeito à comunhão, e que eu queria partilhar com você, é a comunhão como um ambiente de abuso do outro. A comunhão como um ambiente de abuso do outro. Está escrito assim na palavra de Deus. Em Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6 ainda diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é um vingador. É o vingador. Então, eu queria dar ênfase nesses 2 elementos aqui importantes, onde a comunhão pode descambar, se exceder e chegar ao ponto de haver uma manipulação tal na vida do outro que se torne um abuso da vida do outro, né? E o apóstolo Paulo aqui se refere ao fato de nós tratarmos o outro de tal maneira que ele venha a ser usado para os nossos interesses, né? Quando ele diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, de nós andarmos de maneira íntegra, agradável diante do Senhor, e que, portanto, nós não podemos abusar dos nossos irmãos, não avançar sobre eles de tal maneira para manipulá-los e usá-los para nossos interesses pessoais, até mesmo no sentido, quando ele fala aqui de defraudar, de pessoas que se excedem tanto nos relacionamentos na igreja, eu digo assim, se excedem, a tal maneira de abusarem fisicamente, né? De haver relacionamentos tão excessivos que vão para além daquilo que a Escritura nos diz, que nós acabamos, muitas vezes, nos sentindo, as pessoas, ou melhor, né, acabam se sentindo atraídas sexualmente umas pelas outras e acabam cometendo torpezas dentro da igreja, por causa desses excessos de comunhão. Nós também devemos, nos nossos relacionamentos, ponderar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, até mesmo na forma como nos cumprimentamos, como nos abraçamos, como estamos juntos uns com os outros, né? Esse zelo constante pelo cuidado de santificação, para não nos excedermos naquilo que Deus deu para nós como verdadeira comunhão, né? Isto vale também para nós que somos pastores e líderes, né? Que é muito importante que nos nossos relacionamentos, como vamos fazer visitas na casa de pessoas, quando vamos aconselhar pessoas, estamos sozinhos com pessoas, devemos ser muito zelosos, criteriosos e cuidadosos para nós mesmos não nos excedermos e não incorrermos no risco que o apóstolo Paulo disse que, tendo pregado a outros, venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, quando eu avanço para além daquilo que a Bíblia estabeleceu como comunhão para que eu a experimente junto com os meus irmãos, eu posso cair em abuso, eu posso gerar no coração do outro sentimentos e desejos que não devem sequer ser cultivados, muito menos tolerados em nossos relacionamentos.
E o outro aspecto também que pode tornar-se em abuso é quando o Senhor aqui também diz para nós que ele aborrece 6 coisas, mas a sétima ele diz que abomina, né? Deus está dizendo assim, tem 6 coisas que eu realmente não gosto na vida dos meus filhos, que eu desprezo isso na vida deles e quero que eles não desenvolvam isso em suas vidas, não deem acolhida nas suas vidas, nestas 6 coisas. Mas há uma sétima, ele diz, há uma sétima, que essa então é desprezível mesmo, que ele não quer ver na vida dos irmãos, que ele diz aqui, é que aquele que semeia contendas entre os irmãos. Dito de uma maneira bem popular e bem direta, Deus tem o que ele chama aqui de abominação no seu coração por aquelas pessoas que, dizendo-se irmão, ou sendo até verdadeiros irmãos, promovem divisão entre os irmãos por causa das coisas que dizem uns aos outros, por causa das fofocas que fazem, por causa dos disques que promovem dentro da igreja. Nós, como igrejas, como irmãos, como líderes, como pastores, devemos pregar, ensinar, exortar, corrigir os irmãos, para que eles não falem mal uns dos outros dentro da igreja, para que as pessoas calem as suas bocas, fechem, cerrem suas bocas contra os irmãos, porque a Bíblia diz que Deus mesmo acaba sendo o vingador contra a atitude de filhos. E se nós lembrarmos de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ver o quanto o Senhor diz ali que ele vai repreender o filho que está agindo de maneira inadequada, não correta e pecando contra a vida dos seus irmãos. Então, irmãos, a exortação da Bíblia é que, para que nós não abusemos, para que a nossa comunhão não seja um abuso dos nossos relacionamentos e venhamos a provocar divisões entre nós. Isso não deve, não precisa e não pode ser cultivado entre nós. Eu quero exortar de novo você, pastora, líderes, que sejam muito zelosos, vocês mesmos, em não falar da vida dos irmãos uns para os outros, de não tornarem os seus discípulos confidentes seus. Nós não podemos cair nessa armadilha de tendo líderes e termos discípulos para os quais a gente abre o coração sobre a vida de pessoas da igreja, que nós não devemos fazer como líderes, não devemos fazer isso como discípulos e não devemos fazer isso como irmãos. Nós devemos selar os nossos lábios para impedir que, por meio de nós, alguma situação aconteça na igreja que divida os irmãos, porque Deus mesmo será aquele que se levantará contra a gente para nos repreender, porque Deus realmente, irmãos, abomina uma atitude de provocar divisão por meio de fofocas, de inverdades ou até mesmo de coisas que sejam verdadeiras, mas que não devem ser faladas. Nós precisamos aprender ou redescobrir aquela qualidade dos filhos de Noé que de costas taparam a nudez do pai. Precisamos aprender a sermos generosos, cuidadosos e zelosos em nossos relacionamentos, para que não venhamos ter a mão de Deus como nosso Pai contra nós para nos repreender, nos exortar e nos castigar por estarmos agindo erradamente no meio dos irmãos. A terceira dimensão da comunhão, que a Escritura também fala que é tão importante, é a comunhão como um ambiente necessário ao Evangelho. Comunhão como um ambiente necessário ao Evangelho. Em 1 Coríntios 10, 32 e 33, o apóstolo Paulo diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Em 1 Coríntios 9, num longo trecho ali, o apóstolo Paulo também fala claramente do interesse dele em ter um tipo de relacionamento, tanto na igreja quanto fora da igreja, que promova o Evangelho, que promova um ambiente
que gere nas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus o desejo de estar com eles e o desejo, a necessidade de conhecer o próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que conhecerão todos que vocês são meus discípulos pela maneira como vocês se amam. Um grande e poderoso testemunho do Evangelho é a capacidade que o Espírito Santo colocou em nós de vivermos uma comunhão verdadeira, sincera, bonita, agradável, uns com os outros no ambiente da igreja. Que ele seja um ambiente movido pelo amor, movido pela graça de Deus, de tal maneira que as pessoas que são convidadas, os incrédulos que vêm para a igreja, eles possam experimentar esse ambiente que a grande maioria deles não tem em casa. Esse ambiente de amor, de respeito, de alegria, de comunhão, de prazer de estar juntos uns com os outros, que eles mesmos não vivem em seus relacionamentos. Nós precisamos, como igreja, no nosso ambiente de comunhão, refletir a nossa comunhão com o próprio Senhor, de tal maneira que as pessoas se sintam atraídas para o Evangelho. Que coisa preciosa quando a própria igreja e o ambiente da igreja é uma espécie de estandarte do Evangelho. De tal forma que as pessoas se sintam atraídas para a nossa vida e até mesmo atraídas para o templo, para o local. Quando a gente vive essa experiência poderosa com Deus, essa experiência de amor sincero e profundo uns com os outros, irmãos, desce até mesmo sobre o prédio da igreja, você acredita? Desce sobre o prédio da igreja um ambiente tal que as pessoas se sentem atraídas. Quantos de vocês não têm experiências de pessoas que estavam passando na frente da igreja e se sentiram atraídas para dentro dela? E fizeram isso por causa de uma unção de graça que havia dentro da igreja. Pessoas que são atraídas para dentro das células, são atraídas para os grupos de comunhão, porque a gente vive um relacionamento tal que as pessoas querem experimentar aquilo porque tem necessidade disso. Nós fomos feitos para a comunhão, fomos feitos para o relacionamento. Então, quando a gente vive esse ambiente que proporciona lugar para o Evangelho ser acolhido, para as pessoas serem acolhidas, a gente vive algo extraordinário, extraordinário. Então, irmão, desenvolva também no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, de maneira também especial, no ambiente da sua célula, nos seus ambientes. Gere um ambiente que proporcione um ninho para a presença do Evangelho. Se nós estamos vivendo qualquer coisa na nossa vida pessoal, vivendo qualquer coisa na nossa comunhão, nos nossos relacionamentos cristãos, que estando a viver e a fazer aquilo, nós não proporcionamos que pessoas possam ser acolhidas no Evangelho naquele ambiente, alguma coisa de errado nós estamos fazendo. Nós precisamos corrigir para que todos, sejam adolescentes, crianças, jovens, adultos, velhos, famílias, possam encontrar em nós, no nosso ambiente, um lugar para conhecer o Evangelho. Comunhão que gera conhecimento do Evangelho é algo extraordinário que o Senhor Jesus quer proporcionar para cada um de nós e para as nossas igrejas. Em quarto lugar, eu creio também que a comunhão, ela também deve se expressar como ambiente de dor e sofrimento em Cristo e por causa de Cristo. Eu repito, a comunhão também deve se expressar como ambiente de dor e sofrimento em Cristo e por causa de Cristo. Veja o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz assim: e para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Colossenses 1, 24 diz assim: agora
me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E ainda diz Colossenses 1, 2 Coríntios 1, 7, diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis também da consolação. Nós também, irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos, para alguns talvez seja voltar a pregar e a ensinar, para outros talvez seja começar a pregar e a viver e a ensinar isso. A teologia bíblica do sofrimento, né? Há algumas igrejas aqui no Brasil que dizem pare de sofrer, né? Que o mote, né? O slogan é pare de sofrer, porque Jesus vai fazer você parar de sofrer. Isso é só a metade da verdade, não é a verdade toda. É verdade, claro, eu concordo. O Evangelho, quando ele entra na vida da pessoa, ele remove todos os sofrimentos que o pecado, o mundo e o diabo impunham à vida da pessoa. Realmente acontece uma libertação, como a própria Escritura diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não há dúvida disso. Mas a contrapartida disso é que a salvação e essa libertação que Jesus trouxe por meio do seu sofrimento. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. E ele disse para que nós fôssemos discípulos dele. E o apóstolo Paulo, ele tem um ensino muito interessante e que nós precisamos resgatar. Ele diz que os sofrimentos de Cristo na terra não terminaram. Eles continuam. E que eles vão até a sua volta. E Paulo diz que cada um de nós, no exercício do Evangelho, no exercício da nossa vida cristã, nós devemos completar estes sofrimentos. Isso significa que para nós que pregamos o Evangelho, e mais do que isso, para nós que vivemos o Evangelho de maneira pura, perfeita, agradável aos olhos de Deus, nós iremos sofrer. O mundo e Satanás, e muitas vezes as tentações, vão voltar a impor a nós sofrimento por causa de Jesus. Ninguém que serve o Senhor Jesus vai viver sem sofrer. Então, a Escritura está desafiando eu e você a termos comunhão com Jesus no sofrimento. A considerar sofrer por Jesus, por causa do que a gente está vivendo, por causa dele, a considerar isso um privilégio e não um peso. Então, a comunhão com o Senhor Jesus não é apenas a comunhão para a salvação, não é a comunhão que nós vamos ter na eternidade, mas ele espera e ele quer que nós entendamos isso, que quanto mais nós nos empenharmos em aprofundarmos nosso relacionamento com ele e com o seu Evangelho, nós mais e mais enfrentaremos a oposição de Satanás e será imposto a nós sofrimentos semelhantes ao do Senhor Jesus. E alguns, fisicamente, terão sofrimentos maiores do que o Senhor Jesus. Quando ele diz coisas maiores do que estas farás, ele também se refere ao sofrimento, né? O sofrimento físico, não o sofrimento espiritual que ele teve. Esse só ele teve, né? Mas existem dores e angústias e sofrimentos muito maiores do que morrer pendurado numa cruz. E, aliás, muitos e muitos prisioneiros romanos, à semelhança de Jesus, morreram pendurados numa cruz e sofrendo fisicamente de maneira horrenda, violenta, tendo seus ossos quebrados, parte dos seus corpos retirados e tudo mais. Então, quando Jesus morre por nós na cruz e ele nos substitui no sofrimento, ele está falando do sofrimento eterno. E por causa do sofrimento eterno, ele sofreu no seu corpo as marcas do nosso pecado. E nós precisamos levar também, em comunhão com ele, as marcas desta pregação do Evangelho. Isso é maravilhoso, irmão. Então, toda vez que você viver o Evangelho intensamente na igreja, você não vai passar
incólume por esta experiência. A experiência de comunhão vai trazer dor para você. Você terá que lidar com situações de renúncias, de angústias e de dificuldades para que os irmãos possam experimentar grandes bênçãos em suas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz claramente em diversos lugares: nós sofremos para que vocês não sofram, nós empobrecemos para que vocês enriqueçam, nós nos entristecemos para que vocês sejam alegres. Então, todos nós que temos algo a oferecer do Senhor Jesus para a vida de outras pessoas, nós sempre vamos experimentar esta dor, este sofrimento em comunhão com o Senhor Jesus. Então, irmão, se você está sofrendo, ou se a pessoa sofre por causa dos seus pecados, ela deve se arrepender e corrigir rapidamente. Mas se ela sofre por causa do que ela está vivendo em Cristo, pela disposição que ela tem de amar e de servir as pessoas, e por isso ela está sofrendo, a Bíblia diz: encomende a sua alma ao Senhor e se alegre com isso. E se é custoso ser pastor e pastora, se traz pesos para a sua vida ser pastor e pastora, alegre-se com isso. Se traz pesos para você ter que cuidar de uma célula, ter que discipular pessoas, isso gera pesos e dificuldades e sofrimentos para você, alegre-se com isso. Se gera sofrimento para você ter que viver uma vida digna e correta diante de seus colegas de trabalho e eles lhe ridicularizam, debocham de você, diminuem você, alegre-se com isso. Se você deixa de ganhar uma promoção ou de crescer na sua vida profissional por causa do seu testemunho, da maneira como você vive em Cristo, alegre-se com isso. A alegria deve estar presente também quando nós padecemos por causa do Senhor Jesus. E além do mais, é bom que nós nos lembremos também que o Senhor diz que nós devemos também nos alegrar quando somos injuriados, maltratados, falam mal da gente por causa do Evangelho, nos criticam, mentem a nosso favor. A Escritura diz para a gente continuar se alegrando nisso. E Jesus chega a dizer: é grande o vosso galardão nos céus. Não é para lamentarmos, chorarmos e reclamarmos, é para dar glória a Deus. Quando o nosso sofrimento vem em comunhão com o Senhor, por causa do Senhor, irmão, é para gerar gozo dentro do seu coração, e não peso. Se o sofrimento por Jesus está gerando peso no seu coração, tem alguma coisa errada no seu coração. Vá para a Escritura e vá ver todo o ensino da palavra e se regozije com aquilo que você está vivendo. Porque é uma bênção poder completar o sofrimento do Senhor Jesus na presente era. E nós vamos poder nos alegrar naquele dia, na presença do Senhor, por termos vivido assim com Ele. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco mais desse ensino na sua igreja, nos seus relacionamentos, aprender mais, por causa de Jesus, a viver essa experiência alegre, feliz, de sofrer, de padecer, até mesmo de morrer, por causa do Evangelho. Porque certamente, não sabemos quando, mas esse tempo de morrer pelo Senhor Jesus também chegará à nossa nação, porque a Escritura diz no Apocalipse que todas as nações vão seguir o anticristo um dia e vão se voltar contra o Senhor. Que não seja esse tempo que chegue para nós tão logo, que a gente possa ter oportunidade de viver uma experiência de comunhão maravilhosa e poder experimentar isso com o Senhor grandemente. E eu queria completar esse pensamento com vocês hoje ainda, partilhando o quinto ponto, que é a comunhão como um ambiente de privilégio em Cristo. A comunhão como um ambiente de privilégio em Cristo. Em 1 João 1:7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que experiência maravilhosa. O privilégio de termos a
porta da casa de Deus aberta para nós. Que privilégio! Ninguém tem isso, só os filhos receberam esse privilégio. O apóstolo Paulo diz que o caminho nos foi aberto pelo sangue e que agora nós podemos ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Isso é um preço que nós não imaginamos que foi pago na cruz para que pudéssemos novamente termos acesso ao Pai. O privilégio que foi dado para nós de podermos voltar ao jardim do Éden e nos encontrarmos com o Senhor na viração do dia. O Senhor Jesus disse em João 16, né? Ele disse: Pai, essa comunhão que eu tenho contigo, esse amor que nós temos em unidade, esse relacionamento que a gente vive na eternidade, é o que eu mais desejo que os teus filhos vivam comigo e contigo. Essa experiência é de comunhão. Quando mais nada importa, quando mais nada faz sentido, quando mais nada rouba o nosso interesse, quando a gente está tão envolvido pela presença e pela graça do Senhor, que a única coisa que nos interessa é Ele mesmo. A gente não quer mais nada para a nossa vida. E o Senhor, o Espírito Santo, ele diz que é o Espírito da comunhão. Deus deu o Espírito Santo para nós, não apenas para sermos salvos e para ser a garantia da nossa salvação, e a gente poder dizer que quem tem o Espírito Santo é filho de Deus, que quem tem o Espírito Santo é guiado por Deus, mas muito, muito mais do que isso. Quem tem o Espírito Santo tem a comunhão que é dada para nós. O privilégio de poder relacionar-se com o Senhor Jesus. O privilégio, né? Como está muito corrente hoje dizer, né? De sentar-se à mesa. Como ele diz lá em Apocalipse 3,16, 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E essa palavra ele está dizendo para os crentes, não é para os incrédulos. Porque muitas vezes nós perdemos o rumo da nossa vida, nós perdemos o fio da meada da nossa jornada com Ele. E Ele, como Ele deseja isso muito, porque Ele morreu e ressuscitou para isso, Ele faz todo o esforço para que isso permaneça sendo o alvo da nossa vida. Nós louvamos e agradecemos muito, muito ao Senhor, por termos o privilégio do acesso a Ele e, por meio dele, o privilégio do acesso aos irmãos. Se nós pudermos entender no Espírito a importância, o lugar que o meu irmão e a minha irmã têm na minha vida, e o que significa quando Deus diz que nós somos pedras vivas e que nós estamos sendo edificados para sermos a casa dele, meu Deus do céu, como a gente olharia muito, muito, muito diferente para os nossos irmãos. Se eu for capaz de, em tudo que eu viver no ambiente da igreja, tudo que eu viver nos meus ambientes espirituais, se eu for capaz de olhar para o meu irmão como uma pedra viva, que se tornou viva em Cristo junto comigo, e que ele está sendo colocado junto a mim para construir casa para Deus e Pai, as minhas concepções de relacionamento vão ser profundamente transformadas. Meu jeito de olhar para os irmãos será revolucionado. Meu jeito de olhar para as pessoas vai ser o jeito do Senhor, de maneira tão, 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 tão transformadora. Eu e você temos o privilégio de sermos comparados ao orvalho do Hermon, que escorre como feito pela barba do Arão e desce essa unção maravilhosa, porque quando nós vivemos isso intensamente, quando vivemos essa comunhão com Jesus e com os irmãos, é um óleo que se derrama para nós e para o mundo. O teu irmão, a tua irmã, em Jesus, é a coisa mais preciosa que tu tens. Você não tem coisa mais preciosa nesse mundo, em Jesus, do que o seu irmão e a sua irmã. Porque somos nós que estamos sendo edificadas pedras vivas. Quando a gente entende, se você entende isso, meu Deus, a maneira como você vive, a maneira como se relaciona,
a maneira como fala, a maneira como pensa do seu irmão será completamente revolucionada e transformada. Deus deseja que a gente entenda como é maravilhosa a comunhão dos irmãos. Como é maravilhoso partilhar e repartir o que a gente é e o que a gente tem com os nossos irmãos. Você e eu não fazemos ideia da grandeza desse negócio. E à medida que Deus vai revelando isso para nós vamos vivendo intensamente experiências grandiosas com o nosso Deus. Cinco lugares de comunhão que eu partilhei com você, irmão. Eu gostaria que você meditasse sobre isso, querido irmão. Entendesse isso na sua vida, grande e fortemente. Quero repetir. Lembre-se, a comunhão não pode ser um ambiente de desgraça. A comunhão é para ser um ambiente que proporciona lugar ao Evangelho. A comunhão deve ser um ambiente onde a gente compreende que a dor e o sofrimento em Cristo e por causa de Cristo fazem parte da nossa jornada. A gente deve sempre lembrar que a comunhão não pode ser um ambiente de abuso do meu irmão. Eu não posso abusar dele em aspecto nenhum. E lembrar também que a comunhão ela deve ser um ambiente de privilégio em Cristo Jesus. Poder viver essa dimensão é algo que o Senhor deu para nós de maneira espetacular e Jesus quer que eu e você vivamos isso. Eu desejo que nossas igrejas, nosso povo, nossa gente, o povo de Cristo, viva intensamente essa experiência de família, de corpo de Cristo, de edificação de Cristo, de seara do Senhor, e vivemos a comunhão que Ele trouxe para nós e que deve ser preservada por meio do Espírito Santo. Que Deus abençoe muito, abundantemente você. Senhor Jesus, nós damos graças e louvamos o Teu nome, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Agradecemos a comunhão que o Senhor trouxe para nós e queremos viver dela hoje e em toda a eternidade contigo e com o Teu povo, a Tua igreja, o Teu corpo, a Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também aqui ao Johnny, que um momentinho aqui. Pede o pessoal entrar no canal do YouTube, por favor, e seguir lá, e se inscrever no canal. Eu preciso aprender algumas coisinhas aqui com o Johnny, viu? Seria legal, irmão, se você entrasse lá no canal. O Johnny está ativando o meu canal aqui no YouTube. É importante que você assine ele lá e se inscreva, né? Para poder agilizar mais o canal e permitir que algumas acessibilidades, algumas ferramentas dele possam ser ativadas para melhorar na nossa comunicação. Precisa pelo menos ter 50. A nossa primeira meta aí são 50 inscrições, né? Que já vai liberar mais alguns espaços aí no nosso canal do YouTube. E eu quero incrementar esse canal, o John e outros irmãos aí vão me ajudar para a gente ter mais material para edificação e para apoio aí à vida dos irmãos, ok? É isto aí. A segunda coisa que eu queria também compartilhar é que a partir do próximo, nós vamos dar um espaço também para algumas perguntas e respostas. O Johnny vai nos ajudar aqui. Então, dependendo do que a gente conversar, e os irmãos forem fazendo algumas colocações ou perguntas no YouTube ou aqui no Meet, nós vamos então poder, na medida do possível, responder uma ou outra questão que for levantada. Então, queremos procurar interagir um pouco mais aí com os que vão participar conosco nessas lives, tá ok? E lembrar também que nós temos o nosso seminário de líderes nos dias 10, 11 e 12 de junho, naquele feriado de Corpus Christi. E todos os nossos líderes estão sendo convidados aí, né? Os pastores e líderes, para participarmos. Vai ser em Conchal, vai ser um tempo maravilhoso de comunhão e de edificação aí para todos vocês. Quem não tem alguma informação, peça lá com o seu pastor,
que ele vai dar para você toda a informação necessária. Vai ser um tempo muito legal que nós vamos ter aqui, tá bom, meus irmãos? Era isto aí, Johnny? Legal. Então, nós queremos encerrar por aqui, agradecer a presença de todos, louvar ao Senhor pela vida de vocês e até a próxima.